Fala aí, galera ligada no Conexão Tricolor. Sejam bem-vindos à sua overdose semanal de São Paulo Futebol Clube. Pois é, semaninha começando aí, semana decisiva para o São Paulo, semana de guerra pra gente, não é mesmo? Todo mundo só pensa na quinta-feira. Mas vamos falar muito aí desse jogo para vocês, da nossa expectativa, das notícias que saíram aí a respeito de quem pode ou não jogar. Vamos falar também da experiência que a gente teve, né, indo para Bragança Paulista, acompanhar o Tricolor contra o time do Energético ontem. Então, uma experiência bem legal também, apesar do estádio ali super pequeno, né? Pouquíssima torcida do São Paulo. A gente vai contar para vocês aí também como que foi essa experiência. Tem prognóstico ainda, né? O jogo contra o Santos, dois clássicos seguidos aí, né? Acho que fazia tempo que o São Paulo não pegava, hein? Dois clássicos aí seguidos. Então, na quinta-feira contra o Palmeiras, domingo no Morumbi, 4 da tarde contra o Santos. Vamos falar também para vocês disso. Tem os nossos palpites, tanto os placares aí para ver se a gente acertou ou não os últimos palpites, também os palpites para os jogos da semana. E é isso aí, bastante coisa aí na sua overdose semanal de São Paulo Futebol Clube. Tá preparado? Então vamos lá. Roda a vinheta. Boa, show de bola, gente. Muito boa noite a todos aí. Começando mais um Conexão Tricolor. E a gente começa pelo assunto menos tenso, né? Joguinho em Bragança, né? Para que depois a gente comece a falar realmente no que vai Boa. mexer com a nossa pressão aí durante a semana. Aliás, né? tem o menos tenso ainda. Falar de palpite. Perfeito, eu já ia deixar porque infelizmente eu não sei o que aconteceu, mas eu tô perdendo, né? Lembra do que a gente tinha conversado, que a gente ia começar a fazer, né, o ranking, né, dos palpites, né, da semana. Pois é. E eu comecei atrás, eu não sei o que aconteceu, acho que, enfim, eu entrei meio desatento nos primeiros 15 minutos aí. Conheço um time assim, hein? Mas a gente vai falar sobre isso. Então, antes, vamos para a cobrança aqui, né? Antes da gente entrar realmente nos palpites, né? A gente vai falar um pouquinho de como vai funcionar a pontuação. Boa. Até para que um cobre o outro aqui com relação aos palpites aí de cada semana, né? Isso aí. Então, vocês estão vendo aí na tela agora, né? A gente vai ter a seguinte pontuação, né? Para que a gente faça o nosso ranking de palpites, né? Então, resultado exato, né? Cravar aquele placar lá, 5 pontos. Acertar a diferença de gols, né? Também, além, né? Obviamente, de acertar também o vencedor e o perdedor da partida, 3 pontos. E aí, se acertar vitória, empate ou derrota, né? Unicamente, sem que acerte essa diferença de gols, leva 1 ponto. E vamos, infelizmente, aos resultados aí, né? Vamos lá. Então, acho que trazendo pra cá, né, a gente falando de São Paulo e Palmeiras, né, o jogo de ida da Copa do Brasil, que a gente quase morreu do coração. Nossa. O Vini, ele foi mais conservador, né, e acabou cravando o placar lá no Morumbi. Era pra ter sido mais, né, senhor Rato? Vamos combinar, né? Vamos combinar, né? Mas a gente falou disso na nossa live lá Verdade. também. E eu fui um pouquinho mais otimista, coloquei 2-0, acertei a vitória do São Paulo, mas acabei errando aí o placar, né? Então, o Vini pontua com 5 pontos, né? E eu acabo ficando só com 1 nesse placar. Indo pro jogo de domingo, lá em Bragança Paulista, Vini chutou aí 2-1 com a nossa defesa tomando um gol. Eu fui um pouquinho menos otimista com relação à nossa defesa, mas achei que a gente ia trazer pelo menos um pontinho para casa, né? E no final foi o que aconteceu. Então eu acertei aí o resultado de empate. Então, nessa questão aqui dos placares, né? O Vini, ele fica sem pontuar, né? Porque realmente acabou errando o placar. E eu acertei pelo menos o placar, e aí entra também a parte da diferença de gols, né? Errei o placar, na verdade, mas acertei o empate. Fico com 3 pontos, né? E a gente fica aí na primeira contagem, né, do placar aí dos palpites, o Vini com 6 pontos, né, acertando o placar de São Paulo e Palmeiras. E não, agora peraí. Não, e acertou não, E eu tá acertei, errado. tá certo. Eu acertei o placar, cravei, e depois eu acertei.
Ih, rapaz, é Eu verdade. errei. O Vini roubou aí no placar, gente. Eu Agora, não fui nem eu que fiz, hein, galera? Erro ao vivo. Então vivo eu tô aqui. com 5. Então tá 5-4, o jogo tá mais decidido. Tá mais truncado do que parecia. Né? A gente tô com 1 ponto atrás aí só do Vini, né? Eu acabei fazendo errado aqui, mas aí 5 pontos pro Vini, 4 pontos pra mim aí. Vamos ver se na próxima semana a gente já resolve isso aí, já chega perto e empata esse jogo pelo menos, né? Legal, então ó, eu espero que se for pra me passar, então vai lá e coloca 4-0 pro São Paulo na quinta-feira. Se Deus quiser. E acerta cravado que tá Se bom Deus demais. quiser. Meu Deus. Boa. Vamos lá, então é isso aí. Vão acompanhando com a gente aí ao longo das semanas como é que vai ficar até o fim da temporada 2023 aí do Conexão Tricolor. Exatamente. Legal. E, bom, agora entrando aí no próximo assunto, né? Na nossa viagem aí do final de semana. Nós estivemos aí em Bragança, o pessoal que já segue a gente conseguiu acompanhar. A gente, cara, fez várias entrevistas legais, a gente conheceu uma galera super gente boa. Muito, muito. Da mídia São Paulina alternativa, hein? Então, assim, uma experiência absurda, né? A gente saiu aí de São Paulo, né, na parte da manhã para ir para Bragança Paulista, né? A ideia era que a gente chegasse um pouquinho mais cedo lá, até para dar uma volta na cidade, né? Conhecer e principalmente almoçar por lá, né? A gente foi conhecer a famosa linguiça, que é um dos restaurantes mais famosos aí de Bragança Paulista com relação à tradição e tudo mais. E nesse meio tempo que a gente estava por lá, né, o Vini mexendo no celular, ele acabou vendo uma mensagem do Perrone, né, falando que ele estava a caminho de lá, inclusive, ele estava a caminho de lá, né, de Bragança, e que antes, né, obviamente de ir pro estádio, ele ia dar uma passada no restaurante que a gente estava, tanto que a gente saiu até procurando para ver se ele já estava por lá, porque já fazia mais de 1 hora que tinha vindo a mensagem, e não deu outra, né, a gente comendo lá. Quem que aparece depois de alguns minutos? Na verdade, depois que a gente terminou de comer, né? Porque. Aí apareceu o Perrone. Apareceu o Perrone, né? E a gente lá tava terminando, né, a refeição. Aí ficou naquele, vamos falar com ele, não vamos, vamos falar com ele, não vamos. Assim, se dependesse de mim, pela vergonha que eu tava lá, a gente não ia falar com ninguém, mas o Vini assumiu a frente, ela falou, não, vamos lá, não podemos perder essa oportunidade. Porque afinal, acho que nem a gente falou lá pessoalmente, o Perrone acaba sendo uma referência pra gente, né, com relação a essa questão da mídia alternativa e principalmente, né, todos os direcionais que ele dá com referência ao São Paulo, né? Não, 10 anos de GE.com, enfim, porra, o cara super referência. E, bom, vocês que estão acompanhando a gente com certeza conhecem aí também o Daniel Perrone, né? Aliás, até antes da gente comentar, só para não esquecer, mandar um abraço aqui pra Dona Ivete, que atendeu a gente lá no restaurante. Gente, que pessoal simpático. Sensacional. Parecia que a gente tava, cara, em casa. Incrível, Ivete, cara. E Adriel, logo que a gente chegou, Verdade. Super bem recebidos, eles explicaram todos os molhos da casa, a gente teve várias degustações lá. Então, acho que antes de mais nada, né, um abraço pra Ivete e pro Adriel, que também que atendeu a gente. Cara, recomendamos ao máximo que quem for a Bragança, seja para ir ver o jogo ou para realmente a passeio, que passe aí no Famosa Linguiça, porque é um restaurante que é parada obrigatória hoje em Bragança Paulista. Alô, Famosa Linguiça, a gente quer depois um patrocínio quando a gente for maior aí, tá? Não, mas a gente, falando sério agora, não é nenhuma... porque quando o restaurante é ruim, todo mundo fala para 10, 15 pessoas, né? Exato. E quando é bom, a gente também tem que valorizar, e o atendimento acho que foi sensacional. Não, sensacional. Nunca, faz tempo que eu não sou tão bem atendido assim, né? Vale o destaque, sim. E aí, bom, tava lá o Daniel Perrone junto com o Cássio, né, se eu não me engano, que é o Tricolor na Mochila. Isso. E também o Tricolor aonde for. Tricolor aonde for, exatamente. Aonde for. E, pô, foi muito legal. A gente trocou uma ideia muito rápida também, até pra não atrapalhar o almoço deles lá, né? Eles tinham começado a comer aquela hora lá, enfim, ser os chatos não dá, né? Não dá, né? Mas assim, a gente trocou uma ideia muito rápida e foi super bacana. O Perrone também e os rapazes lá, pô, super receptivos, super... dando dicas mesmo, porque sabe que a gente aí tá no começo, então foi super legal. Mas tava só começando, né, Lucas? A gente só começando. Pô, o dia ainda foi bem legal. E depois a gente ainda teve mais encontros ali na porta do estádio, né? Exato, e eu acho legal, gente, e até uma dica, acho que para quem tá começando, que nem a gente,
né? E quer ter essa experiência mais próxima, até com as pessoas que às vezes se tornam nossas referências aí também com relação a canais, né, relacionados ao São Paulo. Esse jogo de Bragança ele é perfeito, né? Porque acho que o Vini até na introdução já comentou que é muito limitado o espaço lá, e principalmente o espaço para a torcida adversária, né? Sim. Então é muito reduzido realmente o número de torcedores lá, né? E a chance de você encontrar, né, quem tá sempre indo, quem tá sempre acompanhando o São Paulo de alguma forma, né? Que geralmente também são, né, as pessoas que tocam esses canais, é muito grande. Então, cara, a gente achou diversas pessoas, diversas referências pra gente, né? Realmente que a gente vai citar aí o nome de cada um e desde antemão agradecer por toda a atenção, sabe? A gente foi super bem tratado. A gente sabe o quanto que às vezes é chato, né? Você tá lá curtindo o seu jogo, o seu momento pré-jogo, que a gente tanto gosta, a gente valoriza, né? Pra caramba que a gente isso, valoriza sabe? tanto, e aí chegar um chato lá querendo gravar vídeo, querendo, sabe, fazer pergunta, mas super bem recebidos, a gente agradece a cada pessoa que a gente vai comentar aí agora. Pois é, vocês já estão vendo aí na tela aí também duas fotos aí também da gastronomia lá do restaurante que o Lucas falou, também teve o encontro que a gente teve lá com o Perrone, com o Tricolor na Mochila. Tricolor onde for. Tricolor onde for. Então vamos lá, vamos tentar. Se a gente esquecer de alguém aí, vocês desculpem, porque ontem a gente falou com gente pra caramba, foi muito legal. Então um abraço aí, começando, né, pro Daniel Perrone, claro, pro Tricolor na Mochila, pro Tricolor onde for. Pro Sgarbi, João Pedro Sgarbi, que representa a gente ali no Jogo Aberto, né? Representa o Tricolor junto com o Dena. Cara, muito gente boa, o JP Sgarbi aí também conversou um pouco com a gente. Confere aí no YouTube, confere no Instagram essa conversa, esse pré-jogo que a gente teve. Muito legal, gente. A análise, mais uma vez, muito bacana aí do Sgarbi. Valeu, Sgarbi. Com a Tainá Moura, foi muito gente boa com a gente. Tem um desafio aí, se você não viu... Corre lá no nosso Instagram, no nosso YouTube e confere o desafio que a gente fez ali com a Tainá. Tem que assistir o vídeo da Tainá até o final, que no final ela aceita nosso desafio lá do estádio. Exatamente. Né? Então veja até o final pra ver como é que foi lá. E obrigado de antemão, Tainá, por aceitar o desafio aí, a brincadeira. Foi muito legal, foi muito bacana o bate-papo. E pelas dicas também que ela acabou dando aí desse começo. A gente tá com... o nosso microfone de lapela, cara, que, nossa, a gente não acerta o ajuste desse microfone, mas nem... Eu queria que vocês prestassem atenção ao que cada vez que a gente vai fazer uma entrevista ou fazer, né, uma direta lá com vocês do estádio, que esse microfone ele tá numa posição, num lugar, né? É absurdo o quanto a gente ainda não aprendeu a usá-lo ainda. Ou ele é ruinzinho também. Ou ele é ruim mesmo, né? Pelo preço que a gente pagou. Deve tá meio ruinzinho mesmo. Mas enfim, ela deu umas dicas super legais lá pra gente também. Também teve o William Tricolor, né? Que é do vlog. Perfeito, Sou cara. Tricolor. Muito bacana muito simpático, também. Velho. Puta, trocou uma ideia com a gente lá, enfim. Puta, animal, cara. A torcedora perdida Lilian, porque ninguém acha essa torcedora, mas a gente não conseguiu marcar ela aí na publicação. Na correria a gente acabou não pegando o arroba lá, mas enfim, fica aí também, se alguém conhecê-la do vídeo, deixa o arroba dela lá pra que a gente marque no vídeo também. Boa, e os colegas, acho que eram do William, que estavam lá também, o Arley e o Joto também. Perfeito, gente super legal, super também. Bacana Pô, deles lá. O Jota, né? Jota. O Jota fez a piada lá com o Pato. Joto, desculpa, Joto. Fez a piada com o Pato lá, cara, sensacional. Muito pessoal bom. muito alto astral lá, show de bola. Pois é, e é isso, né, galera? A gente, na verdade, tenta trazer aí pra vocês também essas impressões do estádio, esse clima que fica antes dos jogos aí do São Paulo, clima sempre positivo. Lógico, nos últimos anos, às vezes, depois que o jogo começa, o clima não fica tão bom. Mas o pré-jogo é sempre sensacional, a gente curte muito, mesmo no Morumbi. A gente valoriza muito esse pré-jogo, sabe? Chegar mesmo antes, ficar ali. Pô, mesmo que você não seja de beber e tudo mais, não tem problema, mas só ficar ali fazendo aquela resenha, aquele bate-papo, aquele lanche de estádio, é super legal. Não, eu não tô vendo nenhuma cerveja nessa foto aí, cara. A gente verdade, foi pela comida mesmo. Isso aqui é Guaraná, tá, gente? Tem um Guaraná regional lá deles ali, bem legal. Bem Mas legal. a gente sempre fala, a gente brinca que o futebol é o bônus só, né? Porque acho que você reunir os amigos, né? Reunir as pessoas que você gosta e que são ligadas, né? Por um gosto comum, que é o São Paulo Futebol Clube, né? Na frente do estádio, seja no Morumbi, seja no jogo fora, é o que realmente vale a pena, né? No final, muito legal. Pois é, então o estádio bem pequeno, falar um pouquinho da experiência aí pra vocês, né? A entrada visitante pelo portão 6 é uma entrada, ali fica perto de uma ladeira.
Então, as ruas ali não são muito retinhas ali, né? Então, às vezes é bem fácil para você se confundir. Os gordinhos sofreram. Nossa senhora. Mas chegamos lá e, como a gente falou, pouquíssimos torcedores, os ônibus das organizadas chegaram aí também na sequência. A entrada do estádio muito tranquila mesmo, sem nenhuma ocorrência assim. Mas o espaço reservado para a torcida adversária é extremamente pequeno. E fica realmente muito apertado ali, algumas... óbvio, isso foi proposital, né? O telão que eles instalaram no estádio tira a visão de parte da torcida. Então, você já tem um pouco espaço, ainda parte desse espaço é prejudicado por conta do telão. É o lado direito da arquibancada, né? Com a arquibancada de frente, você né, olhando pro campo, Lado direito a gente tentou ir pro lado direito porque viu que tava mais vazio e depois a gente descobriu por que tava mais vazio, né? Porque você não conseguia ver o escanteio né, de onde você tava lá, né? Mas tirando isso, assim, o clima super bacana entre os torcedores também do Bragantino, nenhum tipo de animosidade, muito pelo contrário, super tranquilo. E na saída do estádio a gente pegou muito trânsito, realmente ficamos até meia hora parados sem entrar no carro, conversando, porque tava literalmente um estacionamento a céu aberto em torno das ruas do Nabizão. Mas enfim, o trânsito liberando um pouco, o retorno para São Paulo, alguns trechos congestionados da BR, né? Jogo de domingo também, pegando a volta da galera também. Também, Pois e aí tá algumas reformas ali, acho que na Fernão Dias, e a gente acabou pegando um pouquinho de trânsito. Então assim, o dia acaba se tornando cansativo porque você acorda cedo, vai querer fazer o rolê, mas é super bacana. A gente super recomenda aí no próximo jogo do São Paulo, quem tiver interesse. Vale também muito tem que ficar ligado para comprar ingresso, né? Porque esgota muito rápido. Mas eu acho que vale super a pena. Não, é sensacional. Acho que a única dica, né, com relação até ao trânsito que a gente pegou, né, pra galera que ainda não foi nossa primeira vez para ver um jogo do São Paulo. Eu já tinha ido antes para ver alguns jogos do Bragantino há muito tempo atrás, né? Mas estacionar um pouquinho mais distante, né, do estádio, acho que, parece óbvia, né, a dica, mas nas ruas mais próximas realmente fica muito difícil de você sair, porque são pouquíssimos acessos. Sim. Então, se vocês puderem parar, acho que até na famosa lá que eles falam que é a Rua do Habib's, lá um pouquinho mais para trás, e encararem a subida a pé, às vezes acaba compensando no tempo, porque... Sem brincadeira, acho que a gente perdeu uma meia hora só pra descer, né, daquela parte lá, né? Tranquilamente. Mas é isso, experiência bacana, jogo nem tão bacana assim. E, bom, vamos começar com as impressões aí, galera. O que vocês... Vão comentando aí também o que vocês acharam, né? Porque, assim, ver o jogo da televisão é muito diferente de ver o jogo do estádio, né? Acho que, lógico, todo mundo vai ter um consenso meio que geral do que foi a partida, mas alguns detalhes que você só consegue ver no estádio e vice-versa, né? O estádio, como a gente falou, como a arquibancada ela é bem limitada, a gente perde muita noção de profundidade. Então, o ataque do São Paulo no primeiro tempo, a gente via até uma certa parte. Depois era só emoção, cara. Exato. Então, fala aí pra gente o que vocês acharam da partida, assim como você, Lucas. O que você viu aí dos destaques positivos, negativos? O que você acha? Esse um pontinho... Você considera que a gente perdeu 2 pontos ou que a gente ganhou 1 ponto? Bom, depende. Se a gente pega o lance do David lá, a gente perdeu 2 pontos. Verdade. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que até o que eu tava esperando do jogo, né, o que a gente comentou até no pré-jogo lá, é justamente o quanto que 1 ponto seria importante, né? Pelo menos. Tanto que o meu palpite era 2-2, eu achei que ia ser um jogo para gols, até pelo ataque do Bragantino ser o melhor do campeonato, né? E a gente também, né, a gente tá com uma frequência de gols também constante. Mas esse ponto foi gigantesco pra gente, até pela questão de pensar só na quinta-feira agora. A gente conseguiu descansar o elenco e ainda trazer um ponto pra casa de um time que colocou 4 no Flamengo lá, que o Flamengo não viu a cor da bola. Lá no Nabi Abichedi. Apesar da situação do Corinthians, também ganhou do Corinthians fora de casa. Ganhou fora de casa do Corinthians e a gente nem discute fase aqui. Então, assim, um ponto que é gigante, e até acho que eu fiz um comentário também na página... Agora você me lembra só a sigla que eu esqueci, que é a BSP? Da BSF Paulista. Perfeito. Do pessoal que faz um trabalho muito legal, que a gente vai falar mais pra frente também, né, delas.
coloquei que, cara, esse ponto ele é importante por dois lados, né? O primeiro porque realmente a gente com um time praticamente 99% reserva. Totalmente reserva. Né? A gente conseguiu trazer esse ponto e o principal, impedir que o Bragantino também pontuasse de certa forma. Né? Então acho que até nessa briga, nesse campeonato que está super, né, parelho lá, principalmente naquele meio da tabela, né, você realmente trazer pontos fora de casa é muito importante. Né? Com certeza. Pelo elenco que a gente foi, né, por tudo que a gente estava esperando desse jogo, de certa forma, eu acredito que um ponto foi fundamental aí para que a gente não tenha a confiança abalada, né, para quinta-feira, que a gente tem um jogo decisivo e que realmente a gente se mantenha forte, né, em todas as frentes que a gente está disputando de certa forma. Né? Boa, então é isso. E aí, com relação ao destaque do jogo, o craque, né, eleito aí na televisão foi o Belém. Eu também tenho uma opinião parecida. E para você acha que ele foi o destaque da partida? Começou um pouco inseguro, mas eu acho que se recuperou bem, né? Sim, eu acho que ele acabou fazendo um gol, né? Com aquela bola que ele tira em cima da linha. Depois você revê o lance, você vê que talvez a bola nem fosse, né? Mas enfim, acho que até por garantia ele acabou tirando aquela bola. Mostrou 100% assim, ligado e na pilha do jogo. Exato. Mas assim, foi difícil achar um destaque positivo para esse jogo de uma maneira mais... É verdade. Né? Foi bem... de toda forma, você traz, assim, e a gente for acompanhar a Scout, né? A gente traz o destaque do SofaScore para o Diego Costa, né, que foi também um dos jogadores que teve mais participações defensivas, né, dentro do jogo. Tanto que foi colocado na seleção, né, que o SofaScore faz, né, do brasileiro, né, nessa rodada. E assim, o SofaScore ele acaba trazendo até algumas estatísticas que às vezes a gente não se atenta muito durante o jogo, mas que são importantíssimas, né? Então, questão de bolas recuperadas, né? Até a parte de desarme, que é um pouquinho mais vista também, foi mensurado. Então, acho que para mim, eu destaco o Belém. Eu acho que o Belém não foi à toa que foi eleito o melhor do jogo, mas eu coloco também nessa cesta o Diego Costa, tá? Porque ele... Eu coloco o Alisson também, viu? Sim, eu acho que em menor escala pro meio de campo também na minha visão, mas para mim os dois grandes destaques, e acho que até pelo que foi o jogo, né, nesse sentido, foi realmente a nossa dupla de zaga. O Alisson entrou ligado, acho que, né, a gente teve algumas... Não deu para reclamar porque dos outros jogos a gente reclamava justamente que ele entrava meio desligadão no jogo, Sim. Perdia umas bolas meio bobas ali, umas jogadas com uma leitura de jogo completamente errada. E, na verdade, esse jogo eu acho que ele foi um dos poucos que realmente tentou segurar um pouquinho a bola e fazer uma outra jogada, principalmente no primeiro tempo. São Paulo muito acuado. O Bragantino ganhando muito as laterais, muito, demais ofensivamente. Tanto que o Sacha chegou como quis umas 5 vezes no começo do jogo. Sim. Né? E, tirando 2 lances que foram erros ali, um até por uma saída de bola errada, a maioria foi pelos lados, né? Agora eu coloco um destaque negativo para os dois times, que é o gramado, né? O que aconteceu? Aí é do Bragantino, né? Porque a gente viu porque que ficou parecendo um sabão aquilo, né? Eu falo destaque negativo dos dois times porque, assim, afetou os dois times, né? Exato. Mas é óbvio, né? Afetou o espetáculo. Afetou o espetáculo. A culpa ali é de quem tá fazendo a manutenção ali do gramado, de ter irrigado tanto num dia que tava chovendo antes do jogo, né? Até uma impressão que a gente passa, eu não sei se também se deu pra ver da TV também, gente, mas assim que a gente chega no estádio, faltavam uns 15 minutos pro jogo começar, o irrigador, né? Não sei se é o ele tava com a irrigação ligada, né? A irrigação tava a 1000, assim, todos ligados, o campo ficando encharcado, né? E assim, não era um tempo que tava aquele sol de rachar, né? Tinha acabado de chover, né? E pelo que a gente tinha falado com o pessoal também, choveram, né? Os dias que antecederam o jogo também. Então, o campo já tava, né? De maneira, né? Bem hidratado, digamos assim, né? E o pessoal ainda caprichou na hora, acho que, sei lá, talvez até pelo fato do Bragantino ter essa dinâmica de jogo, né? De bola, né, rolando mesmo.
Só que no final o que a gente viu foi um resultado péssimo para ambos os lados, né? Porque atrapalhou não só o São Paulo, mas também o Bragantino, né? De certa forma, Não, né? pois é, e assim, cara, uma coisa é prejudicar o resultado quando o cara perde uma bola no meio-campo, que de repente ali não ia dar em nada. Outra coisa é que assim, cara, goleiro escorregando, que gerou uma bola, inclusive, perigosa pro Bragantino. O próprio Diego Costa, acho que teve uma que ele deu uma rateada ali, mas foi também culpa do gramado. Como você falou, jogadores do Bragantino escorregando. O primeiro tempo, então, cara, era um festival, era um futebol de sabão. Foi. Né? Então, muito ruim, pessoal. Realmente poderia ter gerado um resultado ali, às vezes de vitória para um dos dois lados, por conta de um lance capital ali que o atleta não tem condição de ficar em pé. Não dá. Né? O próprio Cleiton quase perdeu uma bola também. Acho que pro Juan, porque ele escorregou. Ou Sim. ele entregou, na verdade, ele foi repor a bola e ele escorrega e ele dá a bola no pé do Juan. O Juan ele vem, né, de frente e depois é desarmado. Né? Então, Verdade. assim, enfim. O pessoal falando, né, que pareceu o Holiday on Ice lá. Galera das antigas aí, meu. Não, essa aí a gente pegou do Perrone, né? Com todo o respeito. Não, acho que o Léo Jesus também falou. Hein? Não, o Arnaldo Tirone. O Arnaldo Tirone, exato. Também falava. Exatamente. Pois é, mas enfim, galera, acho que o jogo foi disso, assim, o que vale pra nós não é só a questão do resultado, não é só a questão de levar um ponto pra casa, não cair muito na tabela, mas são várias outras coisas que acabam ligadas aí a isso. Uma delas é o fato da gente não perder o jogo em si, a gente conseguir manter uma sequência de invencibilidade. Né, o que a gente falava ali, que quando tava aqueles 12 jogos de invencibilidade, a gente falou, gente, vamos lá, pezinho no chão, porque isso não é a realidade do São Paulo. Que bom, o Dorival chegou, o ânimo novo, é normal que isso aconteça. Mas não é que a gente vai engatar numa temporada aí 3 sequências de 12 jogos sem perder, dificilmente. Mas eu acho que se a gente engatar 6 sequências, por exemplo, a gente tiver, né, engatar não, mas tivermos ao longo da temporada 6 sequências curtas de 5, 6 jogos sem perder, é muito importante para o time. O São Paulo precisa perder pouco, a gente sempre falou disso aqui. Depois, você vencer muitos os jogos, deixar de empatar alguns jogos que você pode matar, isso é uma evolução, mas primeiro você tem que deixar de perder. Né? E o São Paulo jogar com um bom time do Bragantino lá em Bragança nas condições, realmente eu acho que mostrou que o São Paulo soube sim sofrer também um pouco. Teve até um lance que poderia ter levado um resultado até melhor para casa. Então tudo isso vale, né? E a gente está às vésperas de uma guerra, né? A torcida no final do jogo gritava, nós estávamos lá, quinta-feira. Todo mundo sabe disso. Quem comprou ingresso para ir ontem pro jogo sabia disso. Então tá tudo bem, empate ok, time reserva também, acho que tá certo, a gente deveria, era o jogo que a gente tinha para fazer isso mesmo. E é isso, pessoal, foi muito bom realmente a gente ter voltado com esse pontinho aí na bagagem, né? Muito legal, muito legal. E acho que para fechar, e aí trazendo de novo o destaque que você trouxe no início também do Belém, né? Até pra gente já fazer a transição pro próximo assunto, né? Mas a gente teve aí a premiação, né, do nosso menino da base, e aí, né, como São Paulo, né, nunca são só flores, né, a gente ficou, depois, né, que o menino joga, tem destaque no jogo, a gente fica sabendo que ele pode virar um novo Luizão, aí, né, no sentido de realmente questão contratual, né, a gente viu agora uma reportagem do GE que daqui a 2 semanas ele já pode assinar um pré-contrato com outro time, né? E até o momento, né, da reportagem, o São Paulo não tinha procurado, né, o Belém para fazer essa renovação ou para seguir. Eu acho que assim, obviamente, gente, não estamos falando que o cara vai ser, né, o novo Lugano, um zagueiro absurdo, mas assim, a gente está precisando de jogadores com potencial. Né? É a nossa base, é o nosso investimento lá, o investimento como clube. É o que mantém hoje o São Paulo vivo ainda, é justamente a base, tanto para elenco quanto também em questão financeira, né? Nesse sentido. Então, aí você receber essa notícia aqui, mais um menino da base, que, cara, independente de potencial ou não, não estar resguardado com relação à parte de contrato, que ele já estava até voltando para o sub-20 porque não ia ter chance, e aí só a lesão, né, do Alan Franco que traz, né, o Belém
de volta ao elenco, né, para participar. Então, enfim, não queria trazer uma negatividade aqui nesse sentido. Não, mas, cara, eu acho que a gente tem muita coisa para refletir sobre esse seu comentário. Muita coisa. Vamos lá, primeira questão. Primeira de todas, assim. Acho que o São Paulo, infelizmente, gente, o São Paulo tá numa condição tão ruim que os caras ficam entre a cruz e a espada de ficar renovando o contrato. Porque, assim, tudo que você vai querer renovar, o jogador ele não vai querer renovar para ganhar a mesma coisa. Ele vai querer um aumento substancial. Né? Na maioria das vezes, um aumento substancial e uma renovação de longo período. Então, gente, pensa só você. Se você vai fazer uma renovação, se você é contratado por uma empresa e vai fazer uma renovação de 3, 4 anos, que é assim que o clube faz para assegurar que ele vai ser uma joia, vai ser lapidado e vai conseguir ser vendido por um preço bom. Então você vai fazer um contrato aí de no mínimo 3 anos com esse cara. E você estipula ali o salário que ele vai ganhar. Por mais que você coloque uma cláusula de produtividade, existe um mínimo. E esse mínimo para um jovem de 18, 19 anos, ele quer que daqui a 3, 4 ele esteja ganhando um salário bom. Então, assim, você fica nessa... Por mais que você tente modular esse contrato com a produtividade, eu acho que ainda assim você fica numa situação de, às vezes, não aumentar sua folha. Só que, por outro lado, a partir do momento que esse jovem começa a frequentar a categoria profissional, cara, peraí, mudou um pouco de figura. Mudou um pouco de figura isso daí. Você não pode deixar um cara que vai para o profissional e naturalmente vai ter exposição sem resguardo de contrato. Se você não foi capaz de ir no mercado, ou se o seu DM, que é o caso do São Paulo, não é capaz de entregar um time e você tem que buscar na base, gente, você tem que resguardar essa molecada que está subindo. Porque é natural que o nome começa a aparecer nos holofotes. Exato. O Matheus Belém acho que só tinha jogado, pelo que eu lembro, tá? Ele só tinha jogado contra o Santos, né, no dia do dilúvio do Morumbi, que ele teve que entrar porque o Alan Franco se machucou no meio do jogo, inclusive. E ele teve que entrar no meio da partida. O São Paulo não tinha mais. Foi a primeira partida que ele entrou como profissional. Né? Enfim, mais uma situação que a gente corre o risco de entregar. Não sabemos se é uma joia, se não é, mas por um preço, né? Exato. E a gente trouxe até nos outros episódios também com relação ao Rian Francisco, que agora também já está em evidência de novo. Agora não vou me lembrar, acho que é o Arthur também, que é o lateral esquerdo. O lateral esquerdo ou zagueiro? Zagueiro. O lateral esquerdo, esqueci o nome, que também tem um contrato lá de 300 e tantos milhões. Exato. Então, assim, em algumas partes, né, se resguardando, mas, né, enfim... A gente elogiou o São Paulo por isso, né? Exato. Então, e aí você pega agora a situação. Antes, quem realmente conhecia Matheus Belém? O menino fez um jogo, né? Os caras já sabem da oportunidade. Acabou. Aí, em 2 semanas, assina um contrato com o menino, coloca a coisa na cabeça dele, tchau, São Paulo. Entendeu? Não, e outra coisa, o São Paulo vai querer, depois que ele faz o jogo, vai lá querer renovar, qual que é o valor que ele vai pedir? Vai ser o dobro do que ia ser. O dobro é pouco, né? Mas, enfim. Acho Cara, que vamos... peraí, vamos falar do Pato? Rapidinho, antes da gente ir pro jogo. Vamos falar da estreia do Pato? Vamos. Porque é o seguinte, né, pessoal, assim, cada um, a gente ontem tava lá na porta do estádio, na porta do Nabi Abichedi, a gente tava lá na porta do estádio e era meio dividido as opiniões. Acho que é bom né? Explicar esse desafio. Não, vou deixar aqui só o easter egg, o pessoal vai lá no nosso vídeo ali no Instagram, no YouTube e vai conferir por que eu... Boa. Tá? Mas vamos lá. Opiniões bastante divididas, né, entre do Alexandre Pato, mas eu acho que uma maioria ali, uns 60-40 ali a favor do atacante. Confesso que eu também estou bastante otimista. Aliás, um nome como Alexandre Pato, a gente já falou isso aqui também, sempre está rodeado de muita expectativa, porque a gente sabe que é um jogador que tem recurso técnico, ele tem da onde tirar. E ontem fez a reestreia pelo São Paulo, pouquíssimos minutos, num jogo que a bola mal chegava. Mas assim, cara, olha, eu vou te falar, foi uma caneta, um chapéu e uma virada de bola ali, amigo, que, acho que assim, a qualidade, né, do Pato, a gente nem entra em discussão. A questão é o que a gente falou nos outros episódios. Ele tá com vontade de jogar? Ele tá com vontade de mostrar? Porque, cara, bola, a gente fala que, cara, porra, ele tá na reserva do David.
Ele tava na reserva do David desse jogo, né? Então, assim, vamos combinar. Potencial, né, de realmente, né, ser um dos melhores jogadores aí do elenco, ele tem. Ele tem recurso, Ele né? tem recurso. Agora, ele precisa querer. Sim. Ele precisa realmente manter esse ímpeto aí que ele tem com o retorno dele da lesão. E realmente mostrar que... Porque não se vive só de amor, né? Mostrar que ama o clube e tudo mais, que tá trabalhando por produtividade e tudo mais, mas... Enfim, acho que precisa ainda mostrar muita coisa. Foi muito pouco tempo, né, de jogo. Mas sempre na torcida por ele. Esperamos que realmente ele comece a entrar cada vez mais, que cada vez mais ele esteja participando aí dos elencos, né, do elenco titular, né? E assim, cada gol que ele fizer, ou assim, cada participação que ele tiver, a gente vai retomando essa confiança que a gente direciona tanto para ele, né? Com certeza, a confiança é essa que a gente vai precisar e muito para essa semana. Vamos falar da guerra agora? Vamos falar da guerra. Eu acho que vale a gente teve a live, né, pós-jogo, né, depois de algumas horas depois do final do jogo. Vamos lá na live também, logo no comecinho vocês vão entender o porquê. A gente ficou preso no trânsito, gente. Vocês não sabem, vocês não têm noção. Vocês não sabem o trânsito. Ainda depois a gente foi sair, o ônibus estava saindo junto. Tava saindo né? junto, televisão. Dizer que a gente saiu na hora mesmo, né? Porque pro ônibus tá saindo junto com a gente aqui. Pois, aliás, a gente saiu junto com o Telezão já a segunda vez seguida, né? Porque ontem a gente tava na estrada e viu ele passando ali, né? Passou lá na estrada quando a gente voltou. Verdade. Mas, enfim, falamos um pouco mais do detalhe na live, né, do pós-jogo. Eu acho que vale a gente ressaltar até para os amigos e para as amigas que não conseguiram acompanhar, né, na live. Mas um pouquinho, né, do que foi o jogo de ida, né? Acho que a questão do resultado, né? O quanto que o placar ele podia ter sido mais elástico, mas não deixa de ser, né, até pelas circunstâncias, né, que o jogo se apresentou, um placar gigantesco, né? Eu trago, acho que rapidamente, até pra gente já passar pro jogo de volta, mas o quanto que foi importante, né, a vontade, né, a raça, né, desse time, porque é uma das coisas que a gente tem visto, né? A gente bate tanto na tecla da falta de qualidade, mas acho que um outro gap que o São Paulo tinha com outros elencos era justamente, às vezes, a falta de vontade, né? A falta de inconformismo. Sim. E hoje eu vejo Concordo muito isso nesses jogadores, né? Eles acabam compensando, às vezes, né, essa falta de qualidade em alguns momentos, né, com muita vontade, com muita dedicação. Então, acho que para mim foi o principal. E aí, acho que só somando o fato, né, do tamanho desse placar para o São Paulo, querendo ou não, gente, a gente na virada do primeiro para o segundo tempo, a gente perde Luciano, Calleri e Alan Franco, né? Verdade. A gente perde basicamente a base do nosso ataque, né? O nosso ataque completo, né? Na verdade, sim, né? E coloca os meninos da base, né, nessa fogueira, né? E o quanto que eles responderam bem, né? Quanto que realmente eles mostraram que o São Paulo tem condições aí de ser competitivo e jogar de igual para igual com o elenco do Palmeiras. Então, acho que para mim fica esse destaque, né, principal, né, a vontade, a dedicação. Uma menção honrosa aí a Rafinha e Caio Paulista, né? Porque verdade, os nossos laterais foram a diferença no jogo. O Rafinha fazendo gol, o Caio Paulista destruindo a defesa do Palmeiras, porque, meu Deus do céu, o cara tava possuído lá pelo... O pessoal tava brincando que era Caio e o Cinho Paulista, né? Mas, olha... Cara, o pior é que assim, algumas jogadas que ele fez eram até um pouco parecidas mesmo, cara. Olha, ele deu chapéu, girou em cima dos zagueiros. Então, assim, destaque especial para esses dois jogadores aí. Enfim, foi difícil a gente ter só um ponto positivo nesse jogo, né? Foi, cara, foi. As substituições também acho que foram bem legais. A gente teve a entrada do David, entrou bem o David. É um jogador que eu também coloco muita dúvida ali sobre o que ele pode desempenhar com a camisa do São Paulo, mas eu acho que ele entrou bem. Também não é de hoje que vem jogando melhor. Então, assim, cara, é o que a gente fala. A gente, quando aqui traz um ponto negativo no jogador, o que a gente quer é que no próximo jogo ele calhe a nossa boca. Exato. Entendeu? Com certeza. Porque, cara, é um investimento do clube, é um patrimônio do clube. Com certeza. Então, o David, eu acho que tá bem bom. Rodriguinho, jornal velho, porque a gente já vem falando dele aqui faz um tempo. E o Juan, mesma coisa. Então entraram bem também, cada um no seu papel.
O Juan fez menos o papel do que ele desempenhou no contra o Fluminense. Ele não foi aquele cara de segurar, né, aquela bola, aquela bola de escape ou aquela geladeira que os caras jogam lá na frente pro Caleri e ele teve que segurar contra o Fluminense, né? Contra o Palmeiras foi menos isso. Ele foi um jogador um pouco mais tímido, talvez, nas jogadas verticais ali do que em relação ao jogo contra o Fluminense, mas mesmo assim achei muito importante, achei que ele teve um posicionamento perfeito no jogo, foi opção o tempo inteiro, foi uma opção no ataque, chamou jogo, então, cara, o moleque tá começando, é o que a gente fala, cara, tem que cuidar, tem que ir com calma, o moleque tá começando a mostrar que tem, e ontem também, eu acho que ontem... Não que tenha sido um destaque positivo, mas não é que foi mal o Juan também, não. Ele cumpre muito bem a função tática dele. E eu discordo em partes aí com o que você falou, Vini, porque pra mim, no jogo com o Palmeiras, o Juan, ele só joga o segundo tempo, né, pela saída né, do Caleri. Mas eu lembro que ele que deu o passe para aquele que ia ser um dos gols do São Paulo, né? Que o Rato me fez aquele favor de realmente chutar em cima do Luan, né? Então ele faz aquele o pivô, entre aspas, depois da bola que o David, se eu não me engano foi o David foi o David, né, também, que ele faz, né, a proteção da bola, ele toca na cara do gol já sem o goleiro, né, porque ele espera a chegada do Everton, né, pra fazer o passe, e o Rato vai lá e me faz. Então assim, eu acho que a função tática, e acho que aí até essa questão de cobrança, até o que a gente vê refletido no Caleri. O Caleri, ele não tem feito a quantidade de gols que ele fazia normalmente, até porque no direcional do Dorival ele fica muito mais nessa questão de realmente fazer o que a gente brinca de capa do Batman, né? Fazer a parede, né? Mas o que acontece? Eu acho que no jogo contra o Fluminense, o Juan ele foi muito Caleri mesmo, até no posicionamento de receber essa bola esticada e segurar lá na frente, não fazer essa bola voltar. Sim. E ele conseguiu desempenhar isso muito bem. Contra o Palmeiras, ou foi uma jogada de antecipação, uma jogada que ele realmente fez às vezes do Caleri, mas muito mais dentro da área do que o papel que o Caleri desempenha fora da área. Né? Ele ficou mais enfiado, né? Exatamente, assim, exatamente. Mas, cara, não diminuindo a participação dele. Pelo contrário, o que você falou, jogo encrenca. Né? Quer dizer, 55 mil pessoas no estádio, expectativa enorme, rival... toda a história do ano passado, aquela coisa toda. E, porra, a molecada entrando, representando. O Rodriguinho acho que não entrou tão bem, mas mesmo assim não comprometeu, pelo menos. Exato. Né? E foi muito, muito bom. Acho que um jogo de superação também, viu, cara? Exato. Não, e eu lembro, né? E é muito o que você falou. A gente tem que ter calma com esses meninos aí, principalmente. Sim. Acho que não que a torcida, não acredito nessa questão de torcida queimar jogador e tudo mais, mas eu acho que até para quem não reflita também de certa forma isso para nossa gestão que a gente falou no outro episódio, sabe? Tipo, nessa questão de às vezes a gente ter casos como o PR, né, por exemplo, agora que virou o Neuer, né, e a gente tinha ele de dentro de casa, né, nesse sentido, a gente vendeu a preço de banana pro Botafogo. Mas por que vendeu? Porque não é que a gente achava que ele era ruim, pelo menos nós aqui. Era uma questão dele estar preparado. É a mesma coisa o Juan. Não tá, exato. Quem olha o Juan começando a jogar... Acho que ele entrou ainda no ano passado, os primeiros jogos. Quem vê o Juan naqueles primeiros jogos e vê o Juan de Fluminense e de Palmeiras agora, é outro jogador. Mas por quê? Porque ele é um jogador da base, galera. Perfeito. Não dá pra gente esperar que nem o Lucas Perry. A gente tava com aquela ziquezira com o goleiro, que não achava um substituto pro Rogério Ceni desde a saída do ídolo. E aí queria o quê? Queria falar, não, mas esse Lucas Perry não dá pra jogar. Porra, cara, não é assim que funciona. E não tiro minha responsabilidade, porque eu também, na hora, falei isso. Só que assim, era muito reforçando que ele não tava pronto. Isso, né? não tá pronto. E eu acho que aí é o seguinte, é o que a gente falou. Diferente de ser ruim. Faz um jogo bom, né? Teve os jogos bons do Rodriguinho, né? Os jogos bons do Juan. E aí pronto, virou a joia, fica em evidência, já mexe com a cabeça, enfim. Então vamos tentar ter calma aí para julgar esses meninos, né? Para justamente que eles tenham ainda muito sucesso no nosso time, né? De certa forma, e que a gente consiga também policiar nossa direção para que eles fiquem mais tempo, né, no nosso São Paulo, né, de certa forma. Verdade. A gente já até invadiu o segundo tempo do nosso bate-papo aqui e a gente vai falar agora da expectativa do jogo de volta, mas antes da gente falar desse jogo de volta,
Você vai fazer o seguinte, você vai fazer um pit stop aí, vai parar agora o vídeo e vai seguir a gente nas redes sociais que você ainda não segue. Então, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, segue a gente lá no Spotify, tá? Conexão Tricolor SPFC, mesma coisa do que o YouTube. Se você não segue a gente no Instagram, vai lá também, Conexão Tricolor _SPFC. Tá bom? Então, você está vendo pelo Spotify, é o mesmo título, você acha a gente com o mesmo nome no YouTube. Então, entra aí no YouTube, se inscreva no canal, dê o seu like aí nesse vídeo se você está gostando. Ative o sininho para estar sempre por dentro aí e receber notificação quando o Conexão Tricolor postar novos vídeos aí para vocês. Tá Legal, bom? a gente sempre esquece de fazer isso, hein? Pois é. A gente tem feito mais nos últimos vídeos, mas a gente precisa fazer no começo, no meio e no fim. É verdade. Não, pessoal, porque olha só, hein? A gente, aliás, cara, porra, a gente vai agradecer ainda no final mais gente aí, porque realmente esse final de semana foi sensacional para nós. E eu acho que assim, a gente tá conseguindo, a gente começou na conta do zero, pessoal, do zero, tá? Realmente, eu e o Lucas só seguindo a página e a gente foi de forma orgânica mesmo, a gente tá construindo esse relacionamento aí com vocês, tá muito bacana mesmo. E a gente tá, agora eu tô falando do canal e não dos ADMs, nós dobramos de tamanho, tá? É bom especificar isso, né? Porque tá vendo que os caras não são fracos. Nesse final de semana, galera. Então, pô, a gente até colocou um post de agradecimento para vocês aí de 100 seguidores na sexta-feira. Cara, hoje a gente já passou de 200, né? Então vocês vão ouvir a gente aí na terça-feira, mas a gente tá gravando na segunda. E passamos aí dos 200 seguidores, isso no Instagram. Mas, como a gente colocou lá, precisamos empatar esse jogo também no YouTube, hein? Então o YouTube aí tá fraco, pessoal. Vamos acelerar também essas inscrições aí pra gente, hein? Batemos 90 seguidores, Boa. Fiéis aí. Mas vamos empatar esse jogo. Alô, galera do Instagram, quem não segue a gente lá no YouTube, dá uma força lá pra que a gente iguale esses números aí. Isso aí. Muito bom. E agora vamos lá, agora vamos sim, de verdade, para a verdadeira guerra, né? E é o que vai acontecer nessa próxima quinta-feira. Todo São Paulino vivo só pensa na quinta-feira, né? Então, vamos lá, qual que é a sua... Como que você acha que vai ser essa partida? Como que o São Paulo vem para esse jogo? Quais são os seus principais destaques aí pra gente para esse jogo de quinta-feira? Eu queria, antes da gente entrar no mérito do jogo, Vini, eu queria trazer... Eu não queria, mas a gente precisa, né? Trazer um pouquinho do extracampo, né? Boa. Trazer um pouquinho do que rolou tá aí demais, né? nos últimos... Tá demais. Né, nos últimos acontecimentos aí, né? Então a gente vem, né, com uma boa parte aí da cúpula palmeirense trazendo muito essa questão de sistema, né? Que o sistema é contra, né, a gente, que o sistema é isso aqui, que o sistema é acolá. E a gente teve, né, o julgamento, né, do Zé Rafael e do Abel, onde o Zé Rafael ele ganha só uma advertência, né, por ter falado, acho que até palavras mais pesadas que propriamente o Michel Araújo, né, contra o Corinthians. Exato. E absolvido. Pois é, o Michel Araújo falou, né, para quem não se lembra, pessoal, que no jogo contra o Corinthians, no intervalo do jogo, que foi um absurdo, o Bruno Arleu, ele, olha... Mas enfim, que ele falou, não, os caras lá estão com 12 jogadores, né? Se referindo ao árbitro jogar do lado corintiano. Já o Zé Rafael se referiu ao jogo do São Paulo e Palmeiras do ano passado, que os caras não esquecem, tem um triplex alugado na cabeça deles, dizendo que o Palmeiras foi roubado. Quer dizer, se você pega as duas declarações, para mim elas têm no mínimo um peso igual. Se você for olhar com mais cuidado, eu acho que na verdade a do Zé Rafael foi até pior. Sim. E como, cara, assim, são famosos 2 pesos, 2 medidas que o pessoal fala. Como é que um recebe uma partida de gancho e o outro não? Independentemente se o próximo jogo dele será contra o São Paulo, contra, sei lá, o 15 de Pirapipoca, não importa. A questão é você ter o critério. Você, né, a gente reclama tanto de critério na arbitragem que não tem e, porra, não tem critério nem no julgamento. Não tem critério nem no julgamento. Mas o fato é que, enfim, mais um fator extracampo aí, sim, né? Não, e até, acho que até para não ficar na mesma vibração, né, que nossos rivais com relação a essa parte, né, de silêncio, né, de sistema, eu falo assim, cara, acho que a questão que a gente traz é,
ok, mesmo que coloque, que a punição não tivesse já na sequência, né, para a Copa do Brasil, cara, que pelo menos fosse no mesmo peso. Cumpre o próximo jogo no Campeonato Brasileiro, que seja. Não é porque é contra o São Paulo. Não, eu espero mesmo que o Zé Rafael tenha condições de jogar aí também, porque, cara, porque aí não vai ter desculpa. Se a gente realmente passar, a gente passa e faz esse embate com o time completo. Porque a suspensão poderia ser até pós-jogo São Paulo. Exato. Com São Paulo. Agora, assim, o que a gente pede é assim, que a CBF ela tenha bom senso, né? Nesse sentido de realmente direcionar uma punição para um time, né? E para o outro, né? Direcionar de outra forma, né? A gente falando de critério, cara, eu queria dar minha opinião aqui pro torcedor são paulino que acompanha a gente. E você, por favor, aí complemente, cara, porque assim, a gente realmente, infelizmente, a gente tem que colocar isso daí. O nível de arbitragem no Brasil, pessoal, é fraquíssimo. Infelizmente. De novo, porra, não é legal, o cara sai pra trabalhar, o cara tem família, pô. Né? Não é legal você ficar criticando toda hora, mas, por exemplo, esse cidadão, o Bruno Arleu de Araújo, o cara não é o primeiro jogo. Né? Teve um jogo do Inter, jogo do América, jogo do São Paulo com o Corinthians, agora o jogo do Santos com o Goiás. Que vergonha foi esse pênalti. Aos 50 minutos do segundo tempo contra o time do Goiás. Uma vergonha, ele ainda teve a chance de ir lá no VAR, né? E então assim, a arbitragem ela é falha, a comissão de arbitragem não é capaz de resolver o problema, já teve Gaciba, agora é CNM, não resolve o problema, né? Agora, temos que falar, ela erra para todos os lados. Pode acontecer de um determinado campeonato ter errado mais para um time do que para o outro? Pode ser. Mas no seguinte, meu amigo, pode ficar tranquilo que a tua hora vai chegar. Com certeza. Né? Infelizmente. A gente pode citar tirando aqui... o campeonato de 2005? Não. O 2005 que foi 2005, né? Que foi do pênalti no Tinga? Não, e todo o contexto lá da roubalheira do Éder Roberto Lopes, não é? Não era. Era o Edilson Pereira de Carvalho, né? Nossa, desculpa, Éder, foi mal. Era o Edilson. Edilson Pereira de Carvalho. Acho que era esse o nome da fera ali, que voltaram 10 jogos. E mesmo assim, eu lembro que teve um São Paulo e Corinthians. O São Paulo tinha ganhado acho que de 3-2. 5-1. 5-1. Não, o 5-1 não voltou. Voltou o do retorno, que acho que tinha sido 3-2 pro São Paulo. E mandaram voltar e depois o jogo foi empatar. Absurdo. Mas enfim, detalhes à parte, acho que todo jogo, infelizmente, né, pessoal, todo time tem sido prejudicado pela questão da arbitragem. A gente poderia listar aqui N exemplos, tá, do São Paulo, teve Luciano contra o Atlético Mineiro, teve o jogo contra o Ceará no Campeonato Brasileiro de 2020, cara, N exemplos. A questão é, se a gente começa a colocar na cabeça das pessoas que existe uma conspiração, um sistema. Cara, a CBF é o órgão mais com a maior lisura do mundo. Cara, claro que não, ninguém vai botar a mão no fogo por isso. Mas até aí, se a gente está duvidando dos campeonatos que a gente está participando, então para de participar. Uhum. Né? Acabou. A gente então simplesmente não vai mais assistir futebol. Para que está indo no estádio? Então, sabe, é um clima que se forma ao redor desse jogo, né? O Palmeiras emitindo nota para a CBF, ainda falando do jogo contra o São Paulo ano passado. Cara, vamos esquecer isso aí. Porra, vamos lá, o craque dos caras perdeu 2 pênaltis no jogo, isso ninguém fala. Veron perdeu gol, Dudu perdeu gol. Não estaria nem discutindo linha do Caleri se eles tivessem feito o dever de casa deles. Então, assim, vamos parar com isso, sabe? E acho que a gente aqui tem que... Gostei muito do posicionamento do Dorival ontem na entrevista coletiva, falando, cara, peraí, realmente eu também torço para que não tenha motivação extracampo, porque o juiz não pode errar para nenhum dos lados. Né? Tanto é verdade que erra para os dois lados, que esse lance aí contra o Flamengo? Pois é. Por que o sistema não está funcionando então? Assintoso, né? Assintoso, ridículo. Né? Então, assim, o sistema para o Palmeiras não ganhar esse Campeonato Brasileiro tem um nome chamado Botafogo, que os caras estão ganhando de todo mundo. Né? Goste ou não. Mas, enfim, acho que a gente precisa deixar isso muito claro e também, torcedor, sinta-se à vontade aí para colocar nos seus comentários aquilo que você acha aí dessas declarações e desse fator extra-campo. E se você acha que de fato isso pode ou não atrapalhar aí o desempenho do tricolor na quinta-feira. E aí, bom, de qualquer forma, Zé Rafael volta.
Rony também deve estar de volta, deve jogar. Jogou contra o Flamengo já, né? Jogou, é verdade, jogou. E aí, bom, você acha que isso pesa muito, pesa pouco? Qual dos dois aí pesa mais? Cara, pra mim, o Zé Rafael retornando, ele faz uma diferença tremenda no meio de campo do Palmeiras, não tem nem o que falar. Acho que um dos melhores jogadores deles, né, no 2-0 no Morumbi, pra mim, foi o Zé Rafael, né, em função do domínio que eles tiveram lá no meio de campo. São Paulo teve muita dificuldade pra criar, muito em função dele também. Verdade. Agora, quando o Rony, pra mim, cara, de verdade, eu fico um pouquinho mais receoso com o Endrick do que propriamente com o Rony, isso em embates com o São Paulo, tá? Tá. Então, pra mim, é bem capaz que, dependendo de como o Rony reaja, né, aos primeiros momentos de jogo, né, até o primeiro tempo, sim, que o Endrick também participe dessa partida, né, mais pra frente aí, então. Então, acho que assim, obviamente que, cara, tô falando aqui, mas a gente tem que tomar um cuidado absurdo, né? É que nem, acho que você falou, Vini, o quanto que o Rony hoje já faz parte do sistema do Palmeiras como um todo. Sem trocadilho com o sistema, tá, gente? Mas do sistema de jogo do, não, tá encaixado, do Palmeiras. Né? Tá encaixado no esquema né? dos caras, exato. Com certeza. Então, eu fico um pouquinho mais receoso com o Endrick, até em função, né, da explosão e o que... É aquele inesperado, né, que a gente pode ter do que propriamente com o Rony. Mas enfim, esse jogo é muito do que a gente estava falando, né? Vai ser um jogo de meio de campo e você ter um dos volantes titulares, né, do time, que é o Zé Rafael, para mim é o maior reforço, né, digamos, pro Palmeiras nesse sentido. Bom, tendo isso em vista, tendo que provavelmente força máxima contra o São Paulo, como que você acha que deve ser a postura aí do nosso time para encarar o rival alviverde aí? A gente não tem dado muita sorte também. Aliás, tem sido marcado, né, um clássico que tem sido marcado muito pelos mandos de campo, né? Exato. O Palmeiras, é verdade, venceu alguns jogos ali no Morumbi nos últimos anos, coisa que não fazia há muito tempo, né? Então, nessa fase que eles estão, conseguiram vencer alguns jogos, mas os jogos importantes mesmo de mata-mata não conseguiram vencer nenhum. Né? Então, o fator campo, ele acaba importando muito, porque a gente também tem muita dificuldade de vencer lá, né? Sim. Não, e eu gosto de ressaltar, eu acho que até também pela fase, pela qualidade dos elencos, né? Acho que todos os últimos jogos que a gente teve com o Palmeiras no Morumbi, né, a gente não teve casos de jogo que realmente a gente foi dominado ou que realmente a gente teve, né, momentos muito agudos do Palmeiras. A maior parte dos jogos, acho que eu lembro as duas derrotas que a gente teve mais recentes, que foi o 2-1 de virada, né, no Brasileiro do ano passado. Do Brasileiro e os 2-0. Foram jogos que o São Paulo teve um volume ofensivo muito grande, um domínio maior de posse de bola, né, e realmente faltou aquela ousadia a mais, né, no momento do gol, mas foram jogos que o São Paulo impôs uma dificuldade tremenda para o Palmeiras, né? Das 7 derrotas do Abel em clássico, 6 foram pro São Paulo. Exato, né? Exato. Então, assim, é um time que joga de igual para igual no Morumbi e que eu não sei se por questões de placar ou às vezes por, né, questão de mística de estádio, quanto que não ganhava lá e depois a gente quebrou esse tabu, mas enfim, tabu quebrou com o time reserva, que o pessoal fica usando de argumento, né, de certa forma. Sempre tem. Mas de tudo mais, acho que é muito isso. E a gente, cara, não vamos entrar muito no mérito também do que a gente estava falando um pouquinho antes da questão do campo sintético, enfim, acho que isso é outra discussão, mas... são dois jogos completamente diferentes, né? Um jogo no Morumbi e um jogo no eu ia falar Palestra Itália, né? Mas e aí, cara? Como que a gente joga esse jogo? Qual que é a postura pra gente não ter o mesmo fim trágico, né, do Paulistão de 2022? E, aliás, eu digo mais, tá? Eu acho que, na verdade, eu entrei no jogo da Copa do Brasil do ano passado, na volta. Eu vi que o time entrou... Assim, eu fui ver tava assistindo o jogo com uma expectativa muito grande. No seguinte sentido, eu falei, pô, peraí, cara, no Paulista a gente foi com uma mentalidade de ficar lá atrás, enfim, de realmente se encolher e tomamos um amasso. Falei, agora não vai acontecer isso. E na verdade, no jogo da Copa do Brasil, o São Paulo não conseguiu jogar até o momento do Palmeiras perder o pênalti. A partir daquele momento, e praticamente no lance seguinte saiu o gol do São Paulo, ali a partida mudou. Mas até ali,
eu achei que o São Paulo teve uma postura, se você quer saber, muito parecida até com a postura da final do Paulista. Outro jogo no Allianz foi no começo do ano, um 0-0, início de temporada. Acho que o São Paulo se portou muito bem. Sim. Teve até chances de vencer o jogo de forma tranquila. Sim. E agora a gente vai de novo para o próximo embate numa situação de mata-mata. Cara, como evitar, né, ser o time que entrou no jogo de mata-mata do ano passado? Como evitar ser o time que entrou no jogo de final do ano passado? Bom, eu não sou nenhum expert em tática, né? Mas acho que o que a gente, né, enxerga dos jogos que a gente já acompanha no Morumbi, até mesmo no Allianz, né? Um bom tempo atrás, né? Mas hoje, para mim, né, a maior fortaleza, né, do Palmeiras, e inclusive os ataques do Palmeiras, eles se concentram muito nisso. A gente estava falando das visões que a gente teve do jogo contra o Flamengo. Você pega os melhores momentos, né, do Palmeiras contra o Flamengo, basicamente são bolas alçadas na área. E não estou falando que é aquela bola alçada na área a esmo, chuveirinho, né, chuveirinho no desespero. Não. Para mim, a fortaleza do Palmeiras são justamente as descidas pelas laterais. E aí você tem, né, dois laterais que, para mim, hoje são os melhores em atividade. Aí, eu não digo tanto para o Mike, mas para mim o Piquerez é um dos melhores laterais em atividade aí do futebol brasileiro. E o Mike também apoiando muito, principalmente na parte ofensiva, né, com relação a isso. Então, as descidas pelas laterais, né, do Palmeiras, elas são perigosíssimas, né? Velocidade. E aí, exato, e a gente ainda tem o suporte, né, de um dos lados, né, por parte do Dudu e pelo outro lado, por parte do Arthur agora, né, mas o Arthur não vai jogar. É bem provável que o Richard Rios ele acabe caindo mais para aquele lado, né, de certa forma. Então, assim, a gente, de alguma forma, tentar bloquear essas descidas do Palmeiras. Eu acho que no começo do jogo do Morumbi a gente sofreu um pouquinho com isso, com as descidas, mas que no final e até pela partida que fizeram os nossos laterais, o Palmeiras não ameaçou mais. Então, acho que a gente ter essa mesma postura nas laterais e, claro, a visão que a gente precisa ter em todo o jogo, que é justamente o quanto que a gente consegue dominar esse meio de campo. A gente anulando, né, de certa forma, o Rafael Veiga, né, a gente já é meio caminho andado para que a gente já consiga pelo menos tirar boa parte das armas aí do Palmeiras, né? A gente vê o quanto que, né, a partida que o Pablo Maia, que a gente comentou, o Pablo Maia fez no Morumbi, que não foi tão, né, vistosa ofensivamente falando, mas que a gente não viu praticamente o Rafael Veiga pegar na bola, né, de certa foi bem forma. Abaixo, né? A gente ganha muito com isso, né, nessa questão de jogo. Então, assim, parece óbvio, né, o que eu vou falar, mas são a gente neutralizar de alguma forma as descidas pela lateral e as alçadas de bola na área e, principalmente, a gente ter o domínio desse meio de campo. E quando eu falo em domínio, a gente, de certa forma, anular o Rafael Veiga. O Rafael Veiga não pode jogar esse jogo. Cara, o que não pode é você ter esses três jogadores, né? O Arthur não joga, mas seja quem for no lugar dele, o Dudu e o Rafael Veiga pegando a bola de frente pro campo. Exato. Cara, isso não pode acontecer. Sim. Porque são os jogadores de inteligência, de drible, que tem algo diferente ali do time, né? Então, se você deixa esses jogadores com campo para correr e pensar o que fazer com a bola, cara, aí fica difícil, né? E a gente acha que tem que entrar com uma mentalidade, cara, na boa, aqui é São Paulo, cara. Sim. Aqui é São Paulo, porra, nós ganhamos do Liverpool. Eu tava conversando nos bastidores aqui com o Lucas, falando assim, cara, o São Paulo em 2005 tinha um timaço, porra, puta time. Mas ainda assim, eu acho que com aquele time era muito mais difícil ganhar do Liverpool do que com o time que a gente tem hoje ganhar do Palmeiras. Mas muito mais. E porra, nós fomos lá e ganhamos. Então o que nós estamos com tanto medo dos caras, cara? Não pode, sabe? Acho que não é nem questão de medo, mas é gato escaldado, né? Acho que assim... mas cara, 4-0 no clássico tem que ser exceção, nunca pode ser regra. Então a gente não pode, porque os caras lá, porque o Palmeiras é forte em casa. Meu, que forte em casa? Perdeu pro Botafogo, velho. Sabe, pode ser campeão brasileiro? Pode, mas quem é Botafogo na fila do pão perto do São Paulo? Me desculpa aí, botafoguenses, mas gente, pelo amor de Deus.
Então vamos lá, porra. É entrar ligado, é entrar com vontade, é Ah. entrar vestindo a camisa, cara, pesada que é a camisa do São Paulo. Isso, se não for pra entrar assim, nem vai pra. Nem vai pro campo, pro pô. Allianz, cara. Nem vai pro Allianz. A gente vai precisar entrar com sangue no olho 10 vezes mais do que a gente Claro. teve aqui no Morumbi. Né? E ir pra cima mesmo. Eu acho Retrospecto é nosso, Lucas. eu acho que a gente precisa realmente entrar com a faca no dente e ter ideia, né, do quanto que isso vai ser importante, né, Na temporada, cara. na sequência da temporada, por mais que lógico. não ganhe o campeonato, né, você chegar numa semifinal de Copa do Brasil, aí pensando friamente na questão financeira. Cara, vai ser a terceira nos últimos 4 anos. Hein? Exato, então assim, eu acho que essa mudança de patamar, né, a gente voltar ao São Paulo, né, a primeira prateleira com relação a elenco, acho que, enfim, e até conquista, parte, né, dessas conquistas, né, dessas pequenas conquistas, né, que a gente tem ao longo do caminho. Verdade. Então, acho que esses são os pontos que a gente vai precisar ter muita atenção lá no Allianz. E, se Deus quiser, a gente voltar aí com a classificação que vai ser, né, sensacional. Já vou até avisar no trabalho que, olha, se a gente passar do Palmeiras, alô, chefe, não fale comigo na sexta, hein? Minherra. Mentira, que ele tá me devendo uma sexta-feira de folga, então eu já vou cobrar. O meu não tá, porra. Mas vamos lá, pra gente até finalizar aqui o assunto Palmeiras, que a gente ainda tem muita coisa interessante pra conversar. Fala aí também pra gente, pô, o que você tá achando do bate-papo? Tá curtindo? Tá interagindo? O que você acha que pode melhorar aí pros próximos também? Quer participar mais com a gente? Fala aí pra gente poder ter essa noção. E olha só, então, bom, os caras devem ir com o time completo. A gente tem a novidade aí, Calera e Luciano treinaram normalmente. Então devem fazer parte devem pelo menos entrar no jogo, né? Esperamos que possam ter condições de completar os 90 minutos, mas devem ir a campo nesta quinta-feira, diferentemente de Alan Franco. Esse sim, provavelmente está fora. Muito bom o Diego Costa ter feito uma partida segura ontem, gostei. Tem que ter confiança, porque bom, a gente tá sem o Beraldo, que vinha de titular, agora A gente vai sem o precisar Alan muito Franco. dele. Vai precisar demais do Diego Costa. E, pô, vamos lá, o moleque já provou que gosta de jogo grande, pô. Né? Jogou muita bola contra o Corinthians e contra o Palmeiras mesmo em diversas oportunidades. Bom, passado o jogo contra o Palmeiras, que a gente espera que realmente passe, né? Esse jogo aí, que na sexta-feira, cara, porra, todo São Paulino, que todo mundo descubra que você é São Paulino sem você nem precisar estar com o manto, né? Só de olhar de longe e falar, porra, o cara é São Paulino porque tá feliz pra caramba. E vamos lá, no domingo, logo na sequência, a gente tem São Paulo e Santos. Pois é, mais um clássico ali. Dessa vez, bom, pegando um Santos ali que, olha, operaram o Goiás, hein? Operaram Meu o Deus. Goiás na Vila Belmiro. Bom, o Santos sofreu uma punição, né, por conta daquele episódio no jogo contra o Corinthians, então tá jogando aí, acho que 9 jogos de portões fechados. A fase dos caras também não é boa. Como eu falei, primeira vez aí em muito tempo que a gente pega, acho que 2 clássicos na sequência, assim, quarta e domingo, né? Praticamente quinta e domingo. E o torcedor São Paulino, independentemente de jogo contra o Palmeiras, fica aí, ó, pros rivais aí o exemplo, né? Independentemente de qualquer resultado que seja, hoje o São Paulo anunciou, eu não sei se teve outra parcial, mas por volta de 8 horas da noite anunciou 23 mil ingressos já vendidos para o jogo contra o time do Santos. Então, promessa, né, de casa cheia mais uma vez. Esse jogo provavelmente passa fácil aí da casa dos 40 mil torcedores. Cara, isso aí a gente nem vai falar mais aqui da torcida do São Paulo nesse podcast, porque redundância. É redundância, né? É incrível que essa torcida vem fazendo. Então, o jogo tem toda uma expectativa, o Santos não vem bem na temporada e como é de praxe também, né? O Conexão Tricolor estará nesse jogo, mais uma vez, trazendo para vocês aí todo aquele clima do estádio na chegada dos torcedores. Pô, a gente também está entrevistando um pessoal, né? Então, importância aí também dos torcedores e das torcedoras. Olha, muita torcedora ali interessada, manjando muito, fazendo cada comentário bem legal mesmo do jogo. E é isso que a gente quer, pô. A gente quer, o futebol é para todos, né? Exato. Então, a gente quer esse ambiente aí mais
igualitário na nossa torcida também. E vamos lá, então estaremos lá. Qual que é a sua expectativa aí, Lucas? O que a gente apronta aí para esse jogo de domingo? Olha, nada mais que a vitória. A gente precisa, como diria um amigo meu, né? Quando o rival tá nessa fase, a gente precisa torcer a faca. A gente precisa torcer a faca. Então, realmente aproveitar, né, a boa fase, né, que a gente vem atravessando e realmente ganhar um clássico para ganhar ainda cada vez mais confiança, se Deus quiser, né, já tendo passado do Palmeiras, né, também. E realmente consolidar aí uma presença importante, né, uma colocação importante no Brasileiro, né, e também, né, já garantido aí nas semifinais da Copa do Brasil. Esse é o sonho de qualquer São Paulino. O campeonato né? tá embolado, essa que é a verdade, né, pessoal? Exato. O Botafogo tá jogando um campeonato à parte, é incrível, cara. Eu não consigo acreditar até agora. Mas o fato é que os caras estão ganhando e não tem contra fatos, não argumentos, né? Então, os caras estão disparados e aí, tirando o caso do Botafogo, dali para baixo tá tudo um bolo só. Se a gente vê, acho que da segunda até a 12ª posição do campeonato são 6 pontos de diferença, 2 vitórias. Né? Então, o São Paulo tá naquele miolo de G6, G8, né? Caiu uma posição agora por conta do empate, tá ali no G8, mas uma vitória muda tudo. Exato. Né? Então a gente tem condições até de pensar em G4, né? No final da próxima rodada, caso vençamos o jogo. Então, vamos ver também com que situação que nós vamos, com que time que nós vamos pegar o Santos, né? Eu acho que se perder para o Palmeiras vai com força máxima e acabou. Mas se classificar e dependendo da forma como classificar, gente, pelo amor de Deus, sem pênaltis, hein? Meu Deus, hein? Mas a depender de como vier essa classificação, talvez, não digo time alternativo, mas Luciano, Caleri, até por conta dessa questão de dores aí, não sei se entram titulares contra o Santos não, né? Mas, enfim, acho que a gente tem essa expectativa aí, né, cara? Tem tudo para fazer um bom clássico, né? Exato. Não, acho que fase do São Paulo boa, fase do Santos nem tanto. Acho que a gente pega o último jogo, se não fosse, né, o juiz caseiro lá. O Bruno, nossa. Nem quero falar o nome dele. O Santos ia empatar em casa com o Goiás, né? Tava ganhando de 2-0, deixou o Goiás chegar, deixou o Goiás empatar. Chegou a estar 3-1. Não, minto, foi 4-3, né, o jogo? Isso, chegou né? a estar 3-1 pro Santos. 3-1 pro Santos e deixou o Goiás chegar. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com algumas peças lá do Santos, né? Então trago aqui Marcos Leonardo e se o Mendonça estiver numa tarde inspirada, né? Verdade. Mas no contexto geral, gente, a gente precisa confirmar, né, a nossa superioridade dentro de casa, principalmente, e passar o carro no Santos com todo respeito para que a gente já garanta esses 3 pontos. É clássico, né? A gente está falando aqui que, enfim, quando começa, né, tudo que tem de bom ou ruim, né, acaba ficando meio de lado, né? Mas acho que com o Morumbi lotado, que nem a gente estava falando, e realmente com esse ânimo a mais aí com relação à Copa do Brasil, a gente passa, independente do elenco que a gente entre em campo aí no domingo. É isso. Bom, a gente tem, cara, muita expectativa, na verdade, para quinta-feira. A gente tem bastante coisa boa. Essa semana, né, justamente na quinta-feira, o Conexão Tricolor completa aí um mês, né, de vida, um mês que a gente subiu aí o nosso canal, nosso primeiro vídeo no YouTube. Tem sido muito legal compartilhar essa jornada com vocês, como a gente falou, cara, tem sido um mês de muito aprendizado. Aprendizado de todos os pontos de vista, aprendizado técnico, né, de mexer realmente em todas as parafernálias ali, nas redes sociais, aí nos aplicativos de edição e tudo mais. Mas também do ponto de vista de entender um pouco melhor como que as coisas funcionam aí nas plataformas, entender um pouco mais das mídias alternativas aí do São Paulo Futebol Clube, das pessoas ligadas ao São Paulo no seu dia a dia, tem sido muito legal. A gente queria agradecer a todos os amigos aí que estão nas nossas páginas e que estão acreditando nesse projeto aí com a gente, né? A gente está se divertindo demais, gente, e a gente faz com muito carinho aí para vocês, né? Tudo que a gente faz aqui, acho que na medida das limitações técnicas, né, que nem o Vini falou, a gente tenta se superar a cada programa e tenho certeza que a gente vai melhorar também cada vez mais também. Pois é isso aí. Bom, a gente gostaria de já ir para os nossos palpites e de, enfim, fazer um encerramento aqui
num clima dos melhores possíveis para poder trazer energias boas para quinta-feira, mas assim, pessoal, infelizmente a gente vai encerrar, né, o nosso programa aqui de uma forma bem triste, porque a gente também não tem como falar. Eu acho que, cara, para todo mundo que não só que vive do futebol, mas para quem ama o futebol, eu acho que hoje foi uma segunda-feira triste, né? A gente colocou no nosso Instagram, né, uma nota ali, um editorial, na verdade, nosso a respeito do que aconteceu no sábado, né, que culminou aí no falecimento, aí na morte da torcedora do Palmeiras, né, da Gabriela, 23 anos apenas. E, bom, ela estava na fila, né, para entrar no estádio e, cara, acertou uma garrafa de vidro, né, acertou o pescoço dela e com 2 paradas cardíacas ela acabou não resistindo. É incrível, né? Eu não vou repetir tudo aquilo que a gente colocou no nosso editorial, mas assim, é muito triste, de verdade. Cara, a gente vive no estádio. No jogo contra o Palmeiras, eu encontrei um colega de trabalho, primeira vez que ele foi no Morumbi, levou as crianças, depois ele me mandou um áudio. Cara, clima super bacana, inclusive ele é argentino, clima super bacana, porra, clima familiar, sabe? A gente mesmo em Bragança tava um clima bacana. Quando nós fomos contra o Santo André, em Santo André tava um clima super bacana. Contra o Cruzeiro, em Minas, um clima super bacana. E, poxa, de repente a gente vê uma cena dessa em 2023. Cara, a gente tá falando que só nesse ano a gente teve apedrejamento de ônibus, invasão de CT, invasão a gramado, rojão no gramado, invasão até em motel. Né? E pelo jeito, eu não sei se é verdade, mas hoje eu ouvi nos donos da bola lá que parece que foram os mesmos caras que mataram uma criança com sinalizador lá na Bolívia anos atrás. Meu Deus do céu, E você aí, não sabia. pois Nossa. assim, eu preciso confirmar, quem deu a informação foi até o Neto, né? Mas é incrível como a impunidade ela gera, ela é combustível para isso, né, pessoal? E assim, cara, não importa se você é torcedor comum, se você é torcedor de sofá, se você é torcedor de estádio, se você é torcida organizada, qualquer um que vai pro campo para brigar, vai querer ver o jogo para brigar, esse cara não é torcedor, né? A gente não pode ter mais vidas ceifadas aí por conta dessa barbárie que está acontecendo, gente. Não dá, não dá. A gente se coloca no lugar da família, a gente se coloca no lugar até dela mesmo, porque, cara, a gente vive no estádio. E a gente não quer ter o nosso direito de acompanhar a nossa maior paixão tolhido por conta de poucos que, cara, não conseguem, que deveriam estar presos. Então, assim, acho que a gente precisa tomar uma atitude séria, não só a gente que eu digo de mídias sociais, mas a imprensa, a CBF, as autoridades. E se necessário for, cara, para campeonato, faz o que for preciso para que isso, sabe, suma de uma vez por todas. A gente tava, porra, no começo do ano, entre até as diretorias de São Paulo e Palmeiras, por coincidência, elas estavam assim muito unidas e teve essa troca de aluguéis ali de graça dos estádios do Morumbi, Allianz Parque, tentativas ali de, poxa, poder tentar vender bebida alcoólica de novo no estádio, poder ter torcida mista de novo, mista não, mas dividida, né? Torcida adversária nos clássicos paulistas, e de repente me acontece isso. Então, assim, desculpem, acabei até me alongando, mas acho que bom, muita tristeza aí nesse momento, né? Não, é muito. Acho que eu até, no momento, né, que eu fiquei sabendo da notícia, me abalou bastante, assim, porque o Vini falou muito bem, né? Acho que a gente ama isso aqui, independente, né? Óbvio, São Paulo é a nossa maior paixão, mas o futebol como um todo, sabe? A gente gosta de acompanhar o futebol, a gente gosta do clima do futebol, de estar no estádio, sabe? De conhecer lugares novos através do futebol. É isso. E o que me deixa muito triste é que muitas pessoas não vão viver isso, né, em função até do quanto que às vezes as atitudes de poucos, né, a atitude desses marginais acabam afastando as famílias dos estádios, né, acabam realmente criando esse conceito de que estádio, né, é um lugar perigoso, né, e que, cara, como é que você contraria esse argumento com alguém depois do que aconteceu no Allianz? E conta pra eles ali qual que é o teu maior sonho quando a gente chega perto do Morumbi. Tá louco, cara, eu até arrepia de falar isso, mas assim, a gente fez até o story lá daquele caminho, né, que a gente faz, né, pro Morumbi.
E, cara, toda vez que eu passo lá naquele caminho, me arrepio inteiro porque eu já imagino meu filho sentado aqui no meu ombro, indo comigo pro jogo. E assim, você vê que em pleno 2023 a gente tá tendo essa barbárie ainda. Porra, cara, será que quando eu tiver mais velho, será que realmente quando ele já estiver por aqui, ou minha filha também, será que eu vou ter coragem de levar ele no estádio? Enfim, eu acredito que assim, a gente sabe quem acha briga e quem não acha, né? A gente que frequenta mais. Mas, cara, quantos pais, quantas mães Mas vão acidentes evitar... acontecem, né? Exato. Com essa Gabriela foi isso que aconteceu, um acidente. Exato. Mas assim, quantos pais, quantas mães vão afastar, né, Com os certeza. filhos, né, de estádio? E não é pra menos, né? Não é pra menos. Sabe, você vai pra lá pra correr risco de vida, né? Então, assim, só pra não ser mais redundante, eu fiquei bem abalado com essa questão aí também. Acho que o Vini acabou escrevendo o texto, mas acho que eu assino embaixo, assim, de tudo que foi falado. E sabe o que é mais complicado? É que a gente vai poder recortar essa parte, né, do podcast e vai poder usar ela daqui, sei lá, 2, 3 meses. Ou né, para mais. alguma outra coisa relacionada a futebol, né, e a violência. Porque, infelizmente, enquanto a gente tiver impunidade nesse país, e principalmente impunidade relacionada a crimes relacionados ao futebol, isso vai continuar. Isso vai continuar. E assim, temos exemplos de fora, né, como na Inglaterra, que a gente teve, né, a época dos hooligans, né, que era um absurdo também, e que a Inglaterra conseguiu tratar isso, e que hoje, cara, você quase não tem nenhum incidente, né, dentro dos jogos da Premier League, que hoje é uma das principais ligas do mundo. Verdade. É a principal liga do mundo. E o que foi feito, né? Parece que, nossa, foi da água pro vinho. Não, simplesmente se começou a punir mais severamente pessoas que cometiam esses atos ligados ao futebol. Então, assim, bastava você participar de uma briga, nem que seja só uma discussão dentro do estádio, que você não voltava no estádio, que você apodrecia na cadeia. Você ia preso. Então, assim... Beleza, a gente sempre, depois que tem esse assunto, a gente vai ver nas reportagens lá que a gente vai aumentar a pena, a gente vai não sei o que lá. Mas, cara, no final isso é tudo balela. Isso é tudo balela. Então, sempre assim, termina em pizza. Enquanto não consertarem a questão da impunidade, enquanto esses marginais não tiverem a punição necessária e terem na cabeça que se eles fizerem essas acefalias, eles vão, né, ter uma punição devida, as brigas vão continuar existindo, as pessoas vão continuar se afastando do futebol e a gente vai seguir nessa mesma levada. E mais uma vez, vamos recortar essa parte do podcast que a gente precisou perder para falar sobre isso e vai poder usar para outra questão parecida com essa, infelizmente. Então, CBF, governo, olhem para isso e assim... Peguem isso como exemplo para que a gente não tenha, né, novos casos, né, relacionados a isso, porque é acabar com o futebol. Isso aí é o famoso tiro no pé do futebol, né? Enfim. É isso aí, galera. Bom, infelizmente a gente teve que abordar esse tema, né? Acho que é necessário, mas vamos tentando aí continuar na medida do possível, apesar de ser muito triste aí esse episódio. Bom, pra gente fechar então, vamos pros nossos palpites. Perfeito. Palpites então de São Paulo e Palmeiras na quinta-feira e São Paulo e Santos no domingo. Palmeiras e São Paulo. Eu queria que fosse São Paulo e Palmeiras. Pois não, pra mim São Paulo é sempre... Clássico é sempre São Paulo e o outro time. Perfeito, já era. Perfeito. Não é que eu queria que fosse Morumbi de novo. Com certeza. Não, tô brincando. Olha... Cara, vai ser mais um teste para cardíaco, vai ser um jogo complicadíssimo, eu vou ficar totalmente fora de mim, enfim, cara, eu de verdade eu não queria sofrer tanto pelo São Paulo quanto eu sofro, já passa do saudável, assim, já passa do normal, assim, nesse sentido. Mas vamos lá, eu acho que vai ser um jogo bem truncado, bem estudado, o Palmeiras, né, se lançando para cima, Eu acho que em um desses lances aí que o Palmeiras ele se expor mais, a gente consiga encontrar alguma coisa.
Acho difícil também, por outro lado, que a gente não sofra um gol nesse jogo, até pelo Também histórico acho. que a gente tem no estádio. Mas eu levo aí para que a gente passe o placar de 1-1, com a gente abrindo o placar para que a gente sofra menos, por favor. Bom, cara, então, olha, essa eu vou te falar. Essa a gente vai acertar ou errar junto, porque eu também eu vou de 1-1. 1-1. Essa eu vou de 1-1. Legal. E por argumentos muito parecidos com os seus. Na verdade, eu acho que o São Paulo, dessa vez, galera, vai entrar diferente do que das outras. Também Eu acho. tenho essa convicção. E a gente vai entrar com uma outra postura e vai sim ter oportunidades de marcar o gol, tá? Perfeito. Mas também não vamos ser tão otimistas assim de achar que a gente não vai sofrer pelo menos um. A pressão Sim. vai ser muito grande e a gente sabe da qualidade do time dos caras. Então 1-1, mas 1-1 é nosso. Exato. Então, Não, e o bom é que esse pessimismo com a nossa defesa, entre aspas, né, e o ataque, tem dado sorte nos últimos jogos, né? Porque a gente achou que o São Paulo ia tomar gol do Fluminense, não tomou. Achou que ia tomar gol do Bragantino, não tomou. verdade. Né? Então, Verdade. achei até que ia tomar gol do Tigre e não tomou. Então, Verdade. então assim, Não, vai dar certo, vai dar bom, vai dar bom. é isso. Vai dar bom. E agora contra o Santos? Contra o Santos eu espero aí um 3-0 pro São Paulo, com uma boa atuação. Cara, eu já sou um pouquinho mais conservador porque eu ainda não sei exatamente que São Paulo vai a campo. Perfeito. Principalmente por conta do Luciano e do Caleri. Eu tenho muita dúvida em respeito a esses atletas aí. Então, 2x1, 2x0, 2x1, 2x0, 2x1, 2x0, 2x0 São Paulo. 2-0 ok, Dossa. Acho que 2x0 São Paulo. eu vou manter meu 3-0 porque acho que mesmo com o Juan e entrando o Rodriguinho também, ou entrando o David, a gente consegue com o Morumbi lotado ir pra cima dos caras, né? Tomara, é isso aí, cara. Quanto maior o placar, eu torço pra. Não importa se sou eu ou você, que o que te falar o maior placar esteja certo. Perfeito, É isso exatamente. Maravilha! Pessoal, chegamos ao final aí do nosso Conexão Tricolor, nosso 5º programa. Obrigado aí pra você que tá dando carona pra gente, ouvindo, pra ir pro trabalho, ouvindo aí no Spotify, você que tá treinando, ouvindo o Conexão Tricolor, você que fez a pausa aí na hora do almoço, tá assistindo a gente no YouTube aí à noite também. Enfim, meu nosso muito obrigado aí pra você, pela nossa audiência. E vamos com tudo, semana que vem tem mais, meio de semana a gente não garante, a gente deve fazer alguns vídeos pré-jogo, tá? Mas agora o pós-jogo, galera, a depender do resultado, vocês vão desculpar, mas a gente vai ficar devendo, ou provavelmente... Preciso saber se eu vou estar vivo, né? Porque exatamente. primeiro de tudo, tá, gente? Exatamente, a gente tem um pouco de problema aí, mas... Tô brincando. Vamos ver o que a gente não. consegue fazer, de repente na sexta-feira a gente faz ali um bate-bola rapidinho, se a gente tiver condições. Mas é isso, e trazendo sempre aí o que tiver de novidade, o que tiver de informação de qualidade do São Paulo Futebol Clube para você. Bacana? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Um abraço. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Até.